Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar sobre corrupção e para isso a gente trouxe a Milena Mazini, a nossa sócia de compliance. Milena, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Luciana. Milena, com o advento do mensalão e mais recentemente da Lava Jato, compliance virou assunto da moda no mundo empresarial e jurídico. Em 2013 a gente teve a lei anticorrupção, que foi uma novidade no país para esse tipo de assunto. E você acha que atualmente o cenário está completo? As leis anticorrupção são suficientes? O que você acha desse assunto? O que a gente precisa de iniciativa para continuar o combate à corrupção no país? Bom, olha, Luciana, esse advento da nova lei anticorrupção, ele veio trazer algumas novidades para nós que nós não tínhamos na legislação em vigor. O que eu quero dizer é que a gente sempre teve leis e regras que combatiam a corrupção no país, mas sob um outro enfoque. Essa legislação, ela trouxe um enfoque para a pessoa jurídica e não mais apenas para a pessoa física. Então, a pessoa jurídica hoje, ela tem responsabilidade objetiva e ela responde civil e administrativamente, coisa que anteriormente não acontecia. Então, com essa nova visão, as empresas passaram a ter uma preocupação maior do que elas tinham antes e estão tentando amadurecer e aculturar esse tema dentro das empresas para daqui para frente a gente ter uma outra abordagem sobre o tema. A lei, quando chegou em 2013, ela carecia de muitas explicações, mas logo em seguida, 2 anos depois, em 2015, ela saiu um decreto que regulamentou a lei. E nesse decreto vieram muitas explicações que a gente estava precisando e buscando e que eu acho que hoje acomodam razoavelmente a gama de regras que a gente precisa ter para dar esse enfoque em relação às pessoas jurídicas. E você acha que essa lei já começou a causar algum efeito aí na vida do país? A gente já vê alguma mudança no combate efetivo às práticas ilícitas pelas empresas? Como você acha que está o cenário atualmente? As empresas, algumas multinacionais antes do que a gente chama de lei anticorrupção, elas já tinham uma preocupação ao combate à corrupção porque eles importavam esse conceito aí de outros países. Não é dizer que a gente não tinha regras de novo sobre o tema, mas eles importavam as políticas, as regras de compliance das empresas multinacionais que já têm uma legislação sobre esse tema bem efetiva e bem rígida. E no Brasil, a gente passou a ter até as menores empresas buscando e preocupadas com a adaptação desse tema em relação às empresas no Brasil. O que acontece é que é curioso que a lei é anticorrupção e, no fim das contas, ela está tendo um impacto para as empresas em relação a ilícitos de forma geral. Por quê? Eu acho que é uma combinação aqui do cenário do país, do nível de fiscalização que hoje a gente tem e que a gente não tinha tanto antigamente, e combinado aí com a lei e com uma cultura aí que está se instalando. Então eu acho que desde a questão de corrupção, como questões de ilícitos de qualquer outra natureza, isso tem trazido maior preocupação para os diretores jurídicos das empresas, para as diretorias, para a administração de uma forma geral. Então eu vejo como muito positivo o impacto dessa lei justamente no nosso amadurecimento aí em relação ao tema dos ilícitos. Então você sente que as empresas já estão se preparando para instituir programas de compliance e o que a gente chama aqui de programa de conformidade, né, que é o que a lei diz, para lidar com a questão da corrupção dentro das instituições? Você acha que as empresas aceitaram bem a lei anticorrupção e estão tendo facilidade em implementar isso ou não? Acho que estão tendo sim, acho que bem buscando esses programas, acho que até antes de 2013, como já tinha o projeto de lei que já estava sendo discutido, as empresas já começaram a buscar os escritórios de advocacia, consultorias de forma geral, para entender onde elas entrariam nessa nova legislação e quais as medidas que elas passariam a ter que tomar diante dessa novidade. Então, e o programa de compliance, ele veio, e é o programa aí de conformidade, ele veio com o decreto, justamente no sentido de ser uma atenuante para as empresas que adotem esses programas e caso haja um evento de irregularidade, uma violação à lei, enfim, só o fato de você ter este programa já serviria como essa atenuante.
Mas o que a gente tem visto é que, efetivamente, o ideal é não ter apenas um programa no papel, é que, efetivamente, tenha um programa que, na prática, funcione, com treinamentos, com disseminações internas dentro da empresa, mas acho sim que as empresas têm tido esse cuidado e cada vez mais. E quando a gente fala de compliance, a gente fala só de corrupção ou é uma coisa mais ampla? Porque às vezes eu vejo o treinamento de compliance tailor-made para o tipo de negócio da pessoa. Então, sei lá, alguma regra de concorrência, né? Não pode discutir com o seu colega que também é vendedor na empresa concorrente. É mais amplo ou é só corrupção? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que as pessoas, de maneira geral, acabam confundindo o tema de compliance com o tema da corrupção ou com um tema que, na verdade, é genérico. Então, o tema compliance significa cumprimento. Então, na realidade, deveria ser cumprimento em relação a todas as normas. Então, ele nasceu por conta desses programas de compliance, da questão da corrupção, da questão ética, e aí ele foi se estendendo. Hoje mesmo, o escritório é procurado para avaliar programas de compliance que tem desde questões de desenvolvimento humano, questões éticas, questões de diversidade, questões de sustentabilidade, concorrência. Então, assim, ele acaba sendo ampliado para outros temas, mas o cerne, quando alguém fala de programa de compliance, na minha visão, a ideia é a base, que é a questão da corrupção. Mas por isso que é interessante saber que esse tema de corrupção ele tá caminhando aí e transitando por outras áreas. E que recomendações você dá para os seus clientes que estão querendo se adequar e preparar um programa de compliance, criar um código de conduta? Bom, a recomendação que normalmente nós damos é que, em primeiro lugar, a empresa tem que entender os seus pontos de exposição, entender o risco da atividade e tentar atacar esses pontos. Então, mesmo na criação de um programa de compliance ou na análise de um programa existente para fins de adequação, é importante entender qual é a fragilidade daquela atividade. E criar um programa de compliance, como eu disse antes, não é só ter o programa pronto, mas ter ali um envolvimento, um engajamento da alta direção, dos diretores de área, dos superintendentes, enfim, ter todas as áreas envolvidas nesse tema. E isso busca um novo tema, que é o tema da governança corporativa. E a governança corporativa está totalmente ligada ao tema de compliance de maneira geral, desde a corrupção até outras questões. Então, a alta direção, a governança, a estrutura, isso tudo é muito importante para você ter a efetividade de um programa. Outro assunto que conversa muito com essa questão de compliance são os processos de fusões e aquisições, né? Nas operações de M&A a gente vê auditorias específicas para a questão de corrupção, é uma coisa que a gente vinha pouco no passado e hoje em dia está cada vez mais em voga, né? Quais são as principais recomendações e preocupações tanto do comprador quanto do vendedor? Faz diferença ser estrangeiro e ser brasileiro? Como você vê isso? Bom, nas operações de M&A é importante pensar em dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão da sucessão da responsabilidade, que hoje com a responsabilidade objetiva da empresa você consegue enxergar a sucessão de uma maneira mais real. E o outro ponto é até o negócio em si, ou seja, há muitas empresas em que o negócio acaba sendo bem sucedido por conta de práticas irregulares que foram cometidas no passado. Então eu acho que tem esses dois enfoques numa análise de M&A. Então entender se os resultados daquela empresa hoje são aqueles porque eles vieram a partir de atos irregulares do passado e, portanto, na medida em que você cesse essas práticas, você vai acabar tendo um pior resultado. E a gente vê muito isso não só do ponto de vista de corrupção envolvendo ente público, como corrupção que a gente chama de corrupção privada, no nível privado, que é justamente você conseguir obter negócios a partir do pagamento de valores para determinadas pessoas. Então, acho que tudo isso é importante numa operação de M&A para você entender o risco do passado e o risco do futuro.
Então, eu acho que nas nossas diligências, e a nossa recomendação é sempre essa, que a gente converse com as pessoas, que a gente faça entrevistas, além de simplesmente mandar perguntas por escrito, para a gente entender um pouco a dinâmica de como funcionava a atividade ali dentro, como funcionavam os controles das empresas. Então, de novo, aí a questão da governança, o quanto ela é importante. E as pessoas mentem muito nessas entrevistas? Como é que você consegue pegar o que é verdade e o que é mentira, né? Você fala, você pagava alguma coisa pro fiscal e tal? É lógico que ele vai dizer não. Como é que você consegue capturar isso? Olha, essa é uma boa pergunta de novo. Acho que a gente tem um script de perguntas e às vezes quando a gente faz as entrevistas e a gente faz para outras pessoas, a gente encontra alguma inconsistência nas respostas. Então, no fim das contas, a gente consegue identificar algum risco maior de práticas irregulares a partir dessas inconsistências. E daí, quando a gente identifica as inconsistências, a gente busca conversar com pessoas do escalão mais alto para entender um pouco como funcionava, e muitas vezes a gente tem documentos que a gente acaba solicitando, entender, por exemplo, se um benefício fiscal foi obtido de forma regular, buscar toda a documentação, enfim, a gente tenta se cercar aí por várias medidas, mas de fato a gente não consegue necessariamente aí garantir uma efetividade e uma honestidade aí nas respostas, e até porque a gente faz um trabalho menos investigativo, mas mais analítico. Então, no fim das contas, quando você identifica alguma questão realmente preocupante, muitas vezes entra um time diferente, mais especializado na investigação, para poder conduzir aquilo dali para diante. Bem, Milena, obrigada pela sua presença, foi uma ótima conversa. Obrigada, Luciana, foi ótimo. E semana que vem a gente volta para mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Para assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal. Até lá! Madrona Talks.